direito, eu não consigo saber o que eu vou falar. Aí eu não enxergo o COI, eu não sei que minutos dá o discurso, é completamente caótico. Então eu prefiro muito mais vir que televisão. Nesse campeonato que online, você está colocando pessoas juntos, você é muito melhor. Tem gente que prefere online, né, cara? Mas eu não. Debater presencial é muito melhor. Principalmente no campeonato presencial, nossa, é delícia. Nossa, gente, é muito legal. A gente trabalha todo mundo no campeonato. É, e depois tem debates, campeonato de abates. Gente, extensões. O que a gente viu até agora, né? Vimos como você, primeira aulinha, o básico de argumentação, o que significa argumentar e tal, como é que é a construção de argumento, o objetivo do debate universitário. Depois vimos distinção entre os dois principais tipos de argumento, argumento principiológico e argumento utilitário, que funciona cada um desses dois, em quais noções cabe mais um, cabe mais outro, e por que fazer a escolha entre um e outro, e as forças diferentes de cada um, o jeito diferente de provar um princípio, de provar um argumento utilitário, e de refutar um princípio, de refutar um utilitário. Inclusive o Alex deu uma última aula disso de novo. Depois vimos primeiro-ministro, aquela ideia, aproveita que vocês são o primeiro a falar e caga a regra, faz um frame assim muito que vai para o seu lado, mas ainda que seja um frame justo, já que todos os bancados vão ter que engajar com você. Líder da oposição, mesma coisa, só que já tem um pouco a mais para você engajar, porque o primeiro-ministro já falou. E aí depois eles juntos para fechar o caso, eles podem dar mais um argumento, eles podem aprofundar só os argumentos de todo mundo, tem que engajar com o debate todo que já foi feito, tem que identificar qual foi o clash principal dessas primeiras bancadas, porque não tivemos extensões, ou seja, então já fazer um mini whip ali no final do adjunto para a mesa conseguir entender, ok, esse foi o debate das primeiras bancadas. Quando eu for comparar esses dois, já que eu só vou comparar esses dois debates daqui a meia hora, eu vou ter que escutar mais 4 pessoas falando, é bom deixar isso bem claro, então essa é uma grande função dos adjuntos. E aí, passamos meia hora de debate, agora temos extensões, que são as quinta e a sexta pessoa a falar, respectivamente, extensão do governo e extensão da oposição. Antes de entrar na parte do debate, qual é a função da extensão? Por que é importante? Porque é legal mesmo, eu acho, ter extensão no debate universitário. Porque a gente não está debatendo o modelo Austrália-Ásia, que é o modelo de ensino médio, que só tem 2 bancadas, cada uma com 3 pessoas, e então o debate fica muito em um clash, por exemplo. Não tem muita complexidade, tanto nas moções, claro, para poder caber, para ser um negócio mais acessível para o ensino médio, e justamente o debate fica muito focado no o que é o básico, o que é o feijão com arroz, para favorecer essa moção e feijão com arroz para refutar essa moção. O que é o básico, os argumentos mais simples que a gente vê aí na mídia, os argumentos mais simples que a gente vê que o cidadão médio vai entender e vai ter essa ideia de primeira, assim, qual que é a primeira ideia que vem no pré-primário de vocês. Esse é o debate de primeiras bancadas na maioria das vezes. Porque ele é necessariamente ruim? Não, ser simples na verdade não é necessariamente ruim, porque você pode chegar num nível de profundidade muito forte com o argumento mais óbvio, com o argumento mais intuitivo, como por exemplo a moção do movimento antinuclear. É bem óbvio, essa moção ela fecha um pouco o debate para é bom ter armas nucleares ou não, e pode ficar bem nesse clash, que parece um argumento mais óbvio, tipo, não, é bom ter armas nucleares, é ruim ter armas nucleares, porque elas podem destruir o mundo. Mas o que significa? Por que isso acontece de verdade? E quais que são os benefícios que a gente perde em não ter essas armas, e por que o risco de destruição mundial absurda, em níveis inimagináveis, não vale a pena correr esse risco para ter os benefícios de energia, para ter os benefícios de imposição de poder no cenário internacional. Então tem profundidade até para os argumentos mais simples. Entendam isso. Porém, entretanto, como a gente gosta de debater temas complexos, na maioria das vezes, nas boas moções, geralmente temos várias facetas da mesma moção. Geralmente temos vários níveis de complexidade no mesmo debate. No mesmo debate político, no mesmo debate social, econômico, em todos os outros temas que a gente debate. E por isso que essa é a função boa, essa é a função interessante da extensão. Por isso que muita gente gosta e prefere fazer extensão do que fazer primeiras bancadas. Eu, pessoalmente, gosto mais de primeiras bancadas, porque, principalmente líder da oposição, porque eu gosto assim, de fazer um frame bonitinho e tal, e cagar regra para todo mundo seguir. Mas, tipo assim, isso é muito questão de experiência e como é que fala? E personalidade mesmo, sabe? Mas tem gente que gosta mais assim, de tipo, entender um debate, pegar ele andando e falar, olha, todo mundo que falou tá errado, a gente tá certo, a gente vai trazer uma nova perspectiva. E esse é o exercício legal que vocês acabam
exercitando mesmo nas extensões e que dá para usar para a vida, assim, para vocês terem ideias mais constitutivas, entender a complexidade de um problema maior, porque às vezes a gente vê uma moção e fala, pô, obviamente essa moção é desbalanceada para o governo, mas é porque a gente não pensou ainda em argumentos mais complexos e contra-intuitivos da oposição. Isso é bom para a vida de vocês, quando vocês forem argumentar e falar em público aí, entender a complexidade dos dois lados, como geralmente um debate que se estende há anos, um debate que divide muitas pessoas, não necessariamente pessoas de um lado são burras, às vezes tem uma complexidade maior e esse é o exercício da extensão. Tá, agora saindo dessa parte filosófica, isso aqui eu acho que é uma ilustração interessante de como que acaba funcionando a extensão quando vocês aprendem a extensão. Isso é baseado em minhas observações e tal, de alguma coisa que eu conversei com o Dila, com a Ana e tal. Não é nada científico, mas vem comigo. Aqui temos quem ganha mais um debate, primeiras casas ou segundas casas, e aqui temos o nível de experiência dos debatedores. O que eu quis representar com isso é o seguinte: geralmente quando vocês começam no debate de abertura, por exemplo, de hermenêutica, quando todo mundo no mesmo nível, na grande maioria das vezes, segundas casas vai ganhar sempre. Por quê? Porque eles tiveram 45 minutos de prep e não tem 15 minutos de prep. Quando vocês não têm experiência, quando vocês não têm os métodos para treinar, prep time e tal, é muito mais difícil vocês terem uma ideia e fazer um argumento mais bem consolidado em 15 minutos. Por isso que geralmente, quando vocês são muito iniciantes, estou falando aqui de uma sala balanceada, sabe, todo mundo no mesmo nível, geralmente segundas casas vai ganhar porque vão ter mais tempo para pensar no argumento bom. O argumento das primeiras bancadas vai ser totalmente deficitário e tal. E aí quando vocês vão começando a ganhar a experiência, acontece um negócio interessante que primeiras bancadas começam a ganhar, porque vocês adquirem essas habilidades mais simples de prep time, de entender como construir um argumento, só que vocês só conseguem construir um argumento mais feijão com arroz. De modo que fica difícil para as segundas bancadas pensarem em um argumento contra-intuitivo, pensarem em um argumento que consegue fazer uma extensão sem ser derivativo. Então, pela minha observação, e eu acho que a Leite deve concordar com isso. Tipo assim, pode falar. No começo dos debates, as pessoas que são, tipo, você tem que pegar e você tem que construir um argumento acreditado, né? Que é o que a gente já trouxe, tipo assim, do a meio ou de um princípio. E aí, quando vocês começam debatendo, normalmente vocês não sabem construir o argumento da sua maneira integral. E aí ficam faltando muitas falhas lógicas. Quer dizer, faltando não, ficam sobrando falhas lógicas e ficam faltando conexões entre os argumentos, ficam faltando complexidade e fica faltando explicação para o que vocês estão querendo dizer. Então, as segundas bancadas, elas pegam, olham no debate e elas falam, olha, faltou isso, e eles pegam e falam assim, a gente está trazendo a análise que a primeira bancada trouxe, e aí eles complementam, e eles muito facilmente acabam ganhando, porque, tipo, fica muito claro que vocês faltaram no primeiro discurso. Tá, acontece que, como o Pedro disse, a partir do momento que estão ganhando experiência, os primeiros bancadas começam a trazer argumentos muito bons e muito bem construídos. Então não basta você, enquanto segunda casa, pegar o argumento que eles já trouxeram e falar assim, olha, mas aqui a gente traz a análise que eles não trouxeram, porque eles já trouxeram. E daí vocês têm que trazer um argumento novo, ou então, pelo menos, uma análise nova. E esse é um ponto que o Pedro vai chegar, então não vou me alongar muito, mas basicamente, tipo, não adianta você sair de um mesmo argumento se ele já tiver provado e fazer uma análise, tipo, você muda os nomes dos bois e, tipo assim, mas de fato continua sendo o mesmo argumento. Então não adianta eu vir e falar com palavras mais bonitas e parecer um discurso, tipo, nossa, que discurso lindo, e tentar tomar o argumento se esse argumento já estiver provado. Esse ele vai entrar mais nisso, mas esse é um ponto. Exatamente. Então, tipo, aí nessa fase aqui, quando vocês começam a entender como o debate funciona, acaba ganhando sempre primeiras casas, porque segundas bancadas ficam sem ideia. E aí, à medida que vocês vão ganhando experiência de debate, segundas casas começam a ganhar mais, mas sem ser um negócio muito injusto, porque vocês começam a adquirir a habilidade, que é um pouco mais... requer muito mais exercício do que só entender prep time, que é fazer extensão vertical, fazer extensão horizontal bem, sem ser derivativo. E aqui é onde a maioria das pessoas ficam a vida, né? Eu, Aleixo, assim, eu diria que a gente tá nessa fase aqui, tipo assim, tá mais equilibrado, mas acaba que segundas casas, dependendo da moção, pode ter vantagem e tal, porque vocês acabam adquirindo essa habilidade. Primeiras bancadas não tem tanto, não é a Nina Gaberlini, que eu já vou falar quem é, mas vocês conseguem então fazer uma extensão bem competente e ganhar das primeiras bancadas. Quando vocês ficam super experientes, vocês viram a Nina Gaberlini, que é uma ótima debatedora da UFMG?
começa a ganhar de novo primeiras bancadas, mas é claro, de um jeito muito mais justo, mas ela sempre ganha de primeiras bancadas, porque ela consegue impedir que você faça qualquer coisa aqui, que é uma habilidade que eu diria muito mais complexa do que... Primeira habilidade, entender prep time. Mais complexo que isso é entender como fazer extensão, e mais complexo que isso virar a Nina e secar todos os argumentos. Ela lê a moção, em 15 minutos ela consegue pensar em todos, absolutamente qualquer argumento para a moção, e ela fala todos, e ela desenvolve todos muito bem. Chega nas segundas bancadas, eles não têm o que falar, simplesmente não tem. É horrível debater embaixo da Nina, porque você tem uma folha de prep desse tamanho, ela vai falando e você vai riscando. Já falou. Chega você, perde o que fica derivativo. Já passei por essa situação algumas vezes, é um pouco frustrante, mas é muito foda. Então, tipo, isso aqui é mais pra ilustrar mesmo, essa última parte não tem tanta aplicação prática, mas tipo assim, fujam da Nina. Enfim. Não, assim, um detalhe, assim, quando vocês forem debater, vocês agora vocês não sabem com quem vocês vão debater. Tipo, primeiros campeonatos, vocês vão ficar tipo, nossa, cai numa sala que é com Deus, assim, né? Mas, depois de um tempo, vocês vão começar a conhecer o povo das outras sociedades. E vocês vão saber quem debate bem e quem não debate tão bem. Então, assim, por exemplo, se você está indo mal em um campeonato, isso é mais tipo assim, dicas de campeonato. Se você está indo mal em um campeonato, você cai em uma sala baixa. Ou seja, você passa a debater com gente que é ruim ou inexperiente. E quando você cai numa sala baixa, porque você está tipo, segundas bancadas, vai no caso mais intuitivo. Porque muito provavelmente a sua casa superior não vai construir bem, aí você pega e você rouba. Você fala, olha, eles trouxeram a premissa certa, mas eles não desenvolveram certo. E eu desenvolvo, olha aqui, fiz isso, e daí ele tem que ganhar. Só que se você cai numa sala alta, você tem que pensar, tá, a minha casa alta vai trazer esse argumento que é mais intuitivo. Com certeza, e muito provavelmente, se ele é um bom debatedor, eles vão desenvolver direito. Então, tipo, não que você ignore completamente o argumento muito intuitivo, mas você já tem que começar a pensar argumentos que não são tão intuitivos, mas que são muito relevantes, plausíveis e impactantes. Por quê? Se você já sabe que a pessoa que está em cima de você vai trazer, você vai ficar esperando para derivar? Tipo, você é meio burro, assim, sinceramente. Então, tenha uma noção de com quem você está debatendo, em qual tipo de sala, e você vai ter estratégias diferentes, dependendo de com quem você vai estar debatendo. Tá, aquela parte mais de introdução, e agora, tipo assim, o que que faz, o que que eu procuro numa extensão, o que que faz... Aqui eu vou falar mais do embate entre casa baixa e casa alta, não tanto entre oposição e governo, porque estudar a mesma coisa para as extensões é o que vale para as primeiras bancadas em questão de você refutar ou sobreviver a refutações da outra bancada. Então, tipo assim, as mesmas dicas que a gente deu para primeiro governo ganhar de primeira posição servem para segundo governo ganhar das oposições, sabe? Então, essa aula é mais sobre como você ganhar da sua bancada superior, você ser uma extensão, como você se mostra mais relevante, como você se mostra menos derivativo e faz uma ótima extensão. Qual que é o critério? O que o adjudicador vai medir lá e pensar? Pô, a extensão ganhou da bancada superior dela por causa disso, por causa da contribuição que ela traz. Aqui eu vou falar os tipos de contribuição. A aula vai ficar muito mais clara quando eu chegar aqui, mas eu acho que essa introdução é importante. O tipo de contribuição que vocês trazem para o debate. Porque é justamente isso. Se a ideia da extensão é vocês darem uma nova complexidade ao tema, tratar de uma nova faceta da mesma moção e, por isso, explorar melhor a moção, o problema que a moção quer resolver, o que importa é que vocês trazem de novo. Por que vocês estão debatendo e não estão só são reforço da bancada superior? A bancada superior eu já ouvi. A bancada superior já debateu, já engajou com o debate. Eu quero saber o que vocês têm de novo, porque vocês não estão debatendo só com as oposições ou só com a outra bancada. Vocês estão debatendo com todo mundo. Lembra que é uma competição entre 4 bancadas. E é importante ter essa visão de ganhar de todo mundo. Seriam competitivos. E como que vocês vão pensar em trazer essa contribuição a mais, essa coisa que vai fazer vocês se destacarem e, portanto, vencer a sua bancada superior? Primeiro, questão de análise, questão de leitura. Esse território argumentativo, que já foi... Essa é uma analogia as aulas, inclusive, parênteses, as aulas que estão nos vídeos complementares dessa aula são muito boas. Uma é do Gabriel Guia e outra é do Renato Ribeiro. Renato Ribeiro que é tipo assim, perfeito, maravilhoso, digo, rei do debate. Só um pouco abaixo do Bernardo Rabelo, mas enfim. Assistam principalmente o do Renato Ribeiro, é muito bom. A maioria das coisas que eu estou usando tipo, de analogias dele, porque perfeito, sabe? Pode não saber nada de debate, ouvir e falar igual. Enfim, que território argumentativo vale a pena disputar? Justamente porque vocês têm que entender qual foi o território já conquistado pela primeira bancada para saber se vocês estão contribuindo algo além ou se vocês estão no mesmo território deles. E se vale disputar o território deles. Aqui, se vocês forem fazer como eu falava aqui, se vocês forem fazer uma extensão horizontal, é porque vocês terem, não, aquele território já está ocupado, mas tem outro território aqui que dá para
eu tornar meu e ganhar sendo esse território, mas às vezes perceberem que não está tão ocupado, não está tão bem explorado pela bancada superior, vocês podem roubar o território deles, como a gente vai falar aqui. Então, primeira coisa, identificar. Então, leiam bem o debate, por isso que é bom, inclusive, participar da adjudicação, vocês têm uma visão de debate muito melhor, vocês têm uma... para além de... Porque quando você está debatendo, você acaba praticando, a menos que você seja o BIP, por exemplo, você acaba praticando muito mais a construção do que realmente a compreensão do debate. Na adjudicação, vocês estão calmos, vocês não vão falar daqui a 7 minutos, então vocês estão tranquilos lá, anotando, entendendo, e depois vocês discutem com o adjudicador, então é um exercício muito bom para treinar a leitura de debate. Identificaram se o território argumentativo dá para disputar, ou é melhor disputar outro. Outra coisa que é uma perspectiva que é importante vocês terem para saber dar uma contribuição importante e, portanto, ganhar esse mercado superior, pensem na perspectiva da adjudicação. Principalmente, o argumento de vocês tem que ser distinto da bancada superior, de forma a não ser derivativo. O argumento derivativo, vocês que já debateram aqui já receberam provavelmente algum feedback falando: olha, você foi derivativo, quarto lugar. Porque é isso, vocês não têm nada para contribuir, vocês não fizeram uma extensão, vocês fizeram um reforço do que já foi trazido, portanto vocês perdem. Isso quer ser derivativo, vocês não trazerem uma contribuição relevante. Então, vocês têm que se distinguir da bancada superior, vocês têm que ser autônomo dela até certo nível, não completamente autônomo, como eu vou falar, mas o contributo de vocês não tem que ser só um detalhe na argumentação da bancada superior. E claro, como todo argumento, como todas as bancadas, como tudo que vocês fazem na vida, tem que ser relevante e plausível. Então, aumenta essa quantidade de filtros. Enquanto que primeiras bancadas têm que tentar ser o máximo de relevância, o máximo de plausibilidade, vocês têm que, além disso, ser distintos e autônomos da bancada superior. O que ele diz de ser distinto e autônomo não é você dar um exemplo diferente. Isso é muito importante. Muitas vezes as pessoas pensam que elas estão fazendo uma extensão vertical, trazendo coisas novas, porque elas estão dando um exemplo diferente. Tipo, alguém está falando de algum mecanismo, sei lá, de guerra, alguma coisa, e fala. Porque, por exemplo, a gente vê isso na guerra do Paraguai. E tipo assim, foda-se, se não for crucial para o seu argumento, se isso derivar do argumento da sua bancada superior, isso não importa. Tipo, continua sendo o argumento deles. Se vocês não estão roubando, vocês só estão trazendo um exemplo diferente. Vocês têm que ver muito importante para a adjudicação não adianta você fazer um discurso lindo se o ponto que vocês estão querendo trazer já foi trazido. Por quê? Basicamente, o que o adjudicador vai estar notando é o contributo, como o Pedro mesmo disse. Se você pega e você traz uma tese que já foi trazida e já foi desenvolvida, pode até ser que realmente seja mais convincente do que as bancadas opostas estão falando. Mas não é porque você falou, você ter falado não fez nenhuma diferença. Então, quer ou não, vocês não vão estar contribuindo com o debate, vocês provavelmente vão cortar, então, não, assim. Por isso contribuam com coisas novas. E como que eu mostro para a adjudicação, como que eu, tendo essa perspectiva que vocês desenvolvem melhor, julgando debates e tal, ganhando essa experiência, como que eu mostro para a adjudicação que eu sou distinto, autônomo, relevante e plausível? Flagging, que vai ser muito mais exercitado diretamente e expressamente no WIP, mas, que a gente vai dar na aula de WIP daqui a 2 semanas, mas vocês já devem fazer isso também na extensão, mostrando assim, olha, primeiras bancadas socialmente isso, eu vou trazer isso aqui, que é diferente por causa disso, disso e disso. Ou, partindo da mesma premissa da minha bancada superior, mas considerando que tal e tal e tal e tal e tal, que só eu trouxe, lá. Então, flagging é isso, você falar o que eu estou fazendo, mesa, eu vou fazer isso agora, vou fazer meu argumento agora, vou fazer meu mecanismo agora. E o flagging nas extensões é mais importante você falar, e isso que eu estou fazendo agora, só eu trouxe, bancada superior não trouxe. Então, justamente deixar claro pontos que a adjudicação vai discutir depois. Você está plantando uma bandeirinha lá. Bandeirinha falando, segunda posição que trouxe isso, não primeira posição. E aqui fica uma dica, tanto para a extensão quanto para o WIP. Não argumentem para a sua casa algo, argumentem para vocês. Isso é diferente, porque muitas vezes, debatedores iniciantes pegam e olham um debate e falam assim, olha, o governo está falando isso, a oposição está falando isso. Aí ele vai querer, para refutar a oposição, ele fala, como o meu primeiro governo disse, isso. Você está gastando, um tempão do discurso para falar bem do discurso da sua bancada superior. Que vai ficar mais difícil ainda de se diferenciar depois. E, você não está mostrando como você é relevante, você só está mostrando como que eles foram relevantes. Então, isso é um ponto aí. Fica a dica, se você for o WIP, não fica completando o ponto, não fica argumentando para a sua casa alta, argumenta para a sua própria casa. Eu erro muito isso. Claro, não estou falando para vocês fingirem que vocês falaram alguma coisa que não falaram, isso chama espantalho, não façam isso. Mas a questão é,
usem de honestidade, tá? Falar, ó, primeiro bancada trouxe isso, mas só traga isso se você falar. Mas eu, partindo disso, ou mudando um pouco isso, ou mostrando uma premissa mais fundamental que isso, trouxe isso. Então você só está trazendo o que foi trazido antes para mostrar por que você é melhor. Então tem essa competitividade, tem esse filtro. É exatamente esse ponto. Não é você ser desonesto e você não tratar o que sua bancada mais alta trouxe com, tipo, honestidade na melhor luz que eles trouxeram. Você trata o que eles trouxeram como eles trouxeram. Mas você fala, se você for falar, tipo, o primeiro governo já trouxe isso. Se você está trazendo para argumentar para o governo, você então diferencia e mostra. E a gente complementou com isso, e por isso a gente vem da oposição. Porque se você só trouxer governo, sua casa alta e a sua casa oposta, tipo, você não, cadê você? Você não tá ali, entendeu? Você tem que trazer a sua casa alta, aí você mostra o que você fez de diferente, e daí por que você ganha, entendeu? Tipo, tem essa linha. Se você tá trazendo a sua casa alta, você tem que se diferenciar. Não adianta você só trazer para completar a argumentação deles. Por fim, dessa parte mais introdutória, qual que é o método que a justificação usa para entender o seu contributo? Critério da subtração. Ou seja, ele vai pegar, aqui eu estou falando só do embate entre bancada segundo governo e primeiro governo, primeira posição e segunda posição, não o embate entre os dois lados opostos, as diagonais. Qual que é o critério da subtração? Vou pegar o que eu entendi, eu como justificador entendi do que é o caso da segunda bancada e subtrair disso o que foi trazido para a primeira bancada. Se sobrar um contributo distinto, autônomo, relevante, plausível o suficiente para ganhar o debate, vocês fizeram uma contribuição mais importante. Se não for tão relevante assim, o que sobrou, vocês são menos relevantes que a bancada superior e perdem dela. Se não for tão plausível, se não tiver tanto a ver com o debate, se não sobreviver tanto às oposições quanto ele sobreviveria sem essa subtração, vocês acabam perdendo credibilidade, vocês acabam perdendo força frente à sua bancada superior. Portanto, entendam essa questão da contribuição é o que vocês trazem a mais, considerando o que já foi trazido. A justificação vai fazer isso, vai fazer uma subtração. Entender? Tipo, pô, às vezes eles falam muito bonito, mas se eu tirar tudo que foi trazido antes, sobrou só tipo 2 pontos mais marginais. Eu entendi mais do que eles falaram, porque eles falaram 2 vezes, o que eu já tinha ouvido da primeira bancada, mas não foi nada de novo que eles trouxeram. E primeiras bancadas já ganhariam de, por exemplo, um ponto importante trazido pela oposição. Portanto, vocês não trouxeram nada, vocês não trouxeram uma contribuição relevante, plausível, distinta e autônoma. Até aqui alguma dúvida? Prep time, que é importante vocês entenderem que tem uma diferença grande das primeiras bancadas, que é, vocês não têm 15 minutos de prep time, vocês têm pelo menos 45 minutos de prep time. Então, a primeira coisa do prep time de extensões, pô, sai a extensão, né? Relaxa, respira, faz yoga, porque... Tipo assim, e é por isso que muita gente prefere a extensão também. Eu gosto da adrenalina, assim, pô, 15 minutos para fazer o discurso e tal, do PM, pá e tal. Mas tem gente que não gosta, tem gente que prefere fazer na calma. Então, pegou a extensão, não sai listando, não sai já fazendo, construindo o seu caso e tal, fazendo só um caso muito bom, porque você não sabe o que vai acontecer nos próximos meia hora. Então, vocês têm 45 minutos de prep, primeira coisa, respire. E o que muda no prep de vocês? Vocês não vão construir um caso bom, um caso feijão com arroz para ganhar. Vocês vão entender quais são os casos. Primariamente, entender quais são os casos dessa moção. Fazer justamente aquela folhinha de prep que tem para quem está fazendo estudo de moção. Qual é o status quo, quais são os stakeholders, não precisa escrever tudo bonitinho e tal. Com o tempo vocês vão fazendo isso mais automaticamente, mas é importante vocês pensarem, pelo menos discutir com o seu parceiro assim, qual é o status quo, qual é o problema da moção, identificar o problema da moção. É um negócio que muita gente não faz, e a coisa mais importante, assim, a primeira coisa do prep é por que a gente está debatendo isso? Por que necessariamente tem 2 lados? Por que isso aqui não é uma coisa mais resolvida e tal? Por que essa moção é equilibrada? E se identificar o problema da moção. Qual que é o problema da moção do movimento nuclear? Existem bombas nucleares e isso pode ser um problema justamente pelo risco que elas causam e tal. Qual que é o problema da moção dos políticos usarem, essa casa apoia que políticos eleitos usem transporte público, né? Serviços públicos. Qual que é o problema da moção? Nós sabemos que os políticos, acho que era no Brasil especificamente, nós sabemos que os políticos do nosso país estão desconectados com a realidade. Nós sabemos que transporte público é uma merda, serviço público de saúde é uma merda. Então, como que a gente reconcilia isso? Isso é o problema da moção. Sempre identifiquem isso. E aqui, como vocês são extensão, vocês têm muito mais tempo para fazer isso de uma maneira muito mais eficiente. Então, listem argumentos, identifiquem os casos possíveis e façam uma análise mais profunda que vocês vão precisar para conseguir sobreviver o debate. Para conseguir sobreviver, sabendo que já vai ter meia hora de debate que você não vai poder simplesmente repetir. E segunda coisa, além de não ter pressa, é escute. Quando eu falo que vocês têm 45 minutos de prep, não é 45 minutos para você botar o fone e ficar lá fazendo o seu prep, porque não é funcionar. Vocês têm que entender qual foi o debate das primeiras bancadas.
Então vocês têm que treinar a leitura de debate. Adjudiquem que isso fica muito mais fácil, essa questão de vocês identificarem o que está acontecendo, qual que é o clash, quem está ganhando. Isso é muito importante, presta atenção. Quem está ganhando? É a bancada superior ou a oposta? Isso é muito importante para vocês identificarem onde vocês vão gastar mais tempo na sua extensão. E isso vocês desenvolvem com leitura de debate. Então, escutem durante a meia hora, não fiquem só fazendo um negócio, só fazendo seu prévio. Inclusive tem uma diferença entre o WIP, como ele vai ter que fazer mais refutações, engajamentos, entender o debate dele, o WIP tem que ficar focado mesmo, escutando tudo e tal e tal. A extensão faz um foco mais difuso. Se você está escrevendo um negócio lá, está tendo umas ideias e tal, mas entende o que está acontecendo aqui, mas pode continuar fazendo o seu prévio, porque você não vai precisar engajar com todos os pontos, fazer todas as refutações, nem é recomendável que você faça todas as refutações como extensão, já que você vai ter o WIP. Eu vou chegar nisso lá no final da aula. Então, vocês têm muito mais tempo de prep, relaxem, listem casos, entendam quais são os casos possíveis, quais são as forças e os contras de cada caso, mas também escutem, entendam como o debate está desenrolando e, principalmente, uma lição que eu aprendi duramente com o esporro de Jéssica Peixoto, não se apegue à folha de prep. Vou passar a dica que ela me deu em formato esporro, depois de um debate que a gente tomou quarto, mas a ideia principal é o seguinte: vocês podem ter construído um caso muito lindo de extensão, mas é derivativo, não importa o quanto você explique o mecanismo, ele já foi bem explicado, ele já ganhou das oposições, não importa se você trouxe uma premissa que você acha que é mais fundamental, não importa se você trouxe um detalhe ou um exemplo que explica muito bem, se a bancada superior for muito competente, você vai estar sendo derivativo. Então não se apegue à sua folha de prep. Se você tem tipo assim, pô, listei casos lá, esse aqui eu gostei muito, mas tem esses outros aqui que eu deixei mais ou menos, e você só trabalhou nesse aqui durante o seu debate, mesmo ouvindo que o seu bancada superior está fazendo exatamente esse caso, e está fazendo ele de uma maneira competente, que você não vai conseguir fazer uma extensão vertical, entendeu? Então, sejam desapegados da folha de prep. Eu gostei muito disso, eu acho que todo mundo, isso é um erro todo mundo sabe. E também tem uma noção assim, tipo assim, não é porque a pessoa trouxe uma premissa que ela desenvolveu também. Você tem que ter essa sagacidade, tá ligado? Tipo, a questão é, se eles trouxeram um caso e eles provaram, por isso a gente tá falando de diferenciação casa alta e casa baixa. Porque se a pessoa, isso é muito comum, assim, a pessoa pega e tem tipo assim, 1000 argumentos sobre 1000 fontes diferentes. Ela pega nas primeiras bancadas e ela fala todos os argumentos. E provavelmente ela não vai conseguir desenvolver todos, tá ligado? Ou então ela vai desenvolver todos bem claramente e daí você pega e volta. Então assim, até para a primeira bancada é interessante fazer. Não tantos casos tão focados em, tipo, extorquir as suas segundas bancadas e, tipo assim, trazer as caras mais centrais e aí a segunda bancada ela tem que pegar e desenvolver os argumentos que não estão desenvolvidos. É isso. É isso. Isso tudo foi introdução, tipos de extensão. Eu vou passar mais rápido pelas duas e depois com exemplos, eu acho que fica mais fácil de entender assim. Temos basicamente dois tipos de tensão. Novamente, como todas as regrinhas que a gente precisa de debate, não é porque existe um livro, uma doutrina, um manual existe um manual de debate, mas, tipo assim, isso aqui não é regra, mas é um jeito de você entender o que você está fazendo e é um jeito de entender quando que vale a pena você fazer um tipo de tensão ou outro tipo de tensão. Então, ferramenta para entender muito mais do que importa se o edificador entender que é uma extensão horizontal ou vertical, até porque existe a figura da extensão mista, que é mais uma construção do Renato Ribeiro, mas entendo que isso aqui não é fixo no mundo real, você vai fazer um negócio muito mais misturado entre os dois, essa distinção não é tão clara. Mas, na maioria dos casos, extensão horizontal. Pensem no seguinte, deixa eu extensão horizontal e vertical é no sentido de a sua casa superior trouxe esse argumento. Se você vai fazer uma extensão horizontal, você vai pegar outra linha que não tem nada a ver, outra perspectiva de debate e desenvolver ela. Se você vai fazer uma extensão vertical, é porque você vai pegar o que já foi trazido e aprofundar. Entendeu? Por isso que horizontal e vertical. Essa ideia de... só para decorar os outros, porque eu também ficava confundindo. Mas enfim, horizontal é você trazer uma outra linha argumentativa, você trazer uma outra perspectiva completamente autônoma da perspectiva trazida pela casa superior e ganhar dela por relevância. Essa perspectiva é muito mais importante, afeta muito mais pessoas, ou ela é muito mais fundamental, muito mais plausível. Enquanto que na extensão vertical você vai partir, você vai fazer a mesma linha argumentativa, chegar à mesma conclusão, a partir das mesmas premissas, mas você vai consertar falhas fundamentais das primeiras bancadas. Ou explorar de como que o argumento trazido pelas primeiras bancadas foi pouco desenvolvido no sentido de ele poderia ser um argumento muito melhor. As coisas principais que fazem com que esse argumento ganhe debate não são o que foram trazidos pelas primeiras bancadas. Ou a premissa mais fundamental
que ganha esse debate não foi o que as primeiras bancadas explicou suficientemente. De modo que eu não estou só repetindo o que foi trazido. Eu estou fazendo um contributo que, se você tirar mesmo o que foi trazido antes, eu ainda sou mais importante. Por isso que extensão vertical, dependendo do debate, depende muito do qual que é mais fácil, mas pelo menos a minha experiência foi muito mais fácil, quando eu estava mais iniciando e tal, fazer extensões horizontais do que verticais. Porque aqui, se você não tem uma leitura de debate tão apurada, você corre muito mais risco de ser derivativo, tentando fazer uma extensão vertical. Mas quando caberia uma extensão vertical, mas você ficou com medo e tal, por assim de ser derivativo, quando você faz uma horizontal meia boca, você vai perder, porque tipo assim, você está falando de debate, cara, não tem nada a ver isso se você trouxe essa perspectiva nova. Então, os dois têm prós e contras. Tá. E falando especificamente de cada um agora. Extensão horizontal, nas palavras do grande Renato Ribeiro, você vai começar fazendo um reframe macro. Ou seja, o frame, o que é frame? Caracterização. Um cenário de debate, assim, será? Isso. Frame, enquadramento do debate. Dentre as várias possíveis debates que eu posso ter da moção de, esta casa, a pau de movimento antinuclear, qual que é o debate mais importante? O debate de efetividade de movimento social, o debate de risco de bomba nuclear, o debate de risco de guerra nuclear, o debate de preço de energias renováveis, que são todos debates que existem lados contrários e a favor dentro dessa moção, esta casa, a pau de movimento antinuclear. E mesmo caras fizeram um reframe, ou fizeram um frame. E um bom jeito de você começar uma extensão para mostrar que você é diferente, autônomo, é fazer um reframe. Se você vai por outra linha completamente, você faz um reframe em macro. Olha, mesa, deixa eu pegar meu coisa, porque eu... Não, o celular, porque eu... meu celular tá gravando. Porque eu já... É porque eu já fiz uns exemplos de cada uma das moções, porque também não dá para ficar pensando em argumento toda hora. Isso. Um momento, gente. Tá, quer que eu fale? Tá, basicamente, tipo assim, o reframing macro por exemplo, as primeiras bancadas estão trazendo, tipo assim, uma métrica é, tipo, o que é mais importante para esse debate? O social e a política, por exemplo. Tipo, o que mais importa para esse debate é a política, por causa disso, e os argumentos deles estão partindo desse ponto. Você pode pegar e trazer um reframing e falar assim, não, na verdade, o que importa mais para esse debate é a economia. E daí, esses argumentos partem do ponto da economia e, tipo, se você conseguir provar que a economia importa mais do que o ponto social e político que ele estava tentando trazendo, que a caracterização econômica importa mais, o seu argumento automaticamente fica mais relevante, porque ele está partindo de um ponto que é mais importante para o debate. Concisão. Isso aqui também é muito importante no debate, eu consegui explicar um negócio que eu fiz em 2 minutos e em 30 segundos. Então, essa é a ideia do reframe macro em oposição ao reframe micro que você faria numa extensão vertical, que é, tudo bem, partimos da mesma premissa, chegamos à mesma conclusão que a casa superior, mas o importante aqui não é eles passaram muito tempo falando da plausibilidade da premissa deles e do tanto que vai afetar, mas o importante aqui mesmo nesse debate é entender esse mecanismo, como que ele se repete, esse mecanismo ele se repete em várias esferas da sociedade, como que ele com certeza vai acontecer, como que esse mecanismo ele resiste à refutação da oposição. Eu não estou saindo do frame que eles trouxeram do atual que eles trouxeram necessariamente, mas eu estou mudando um pouco o foco dos impactos, por exemplo, para o mecanismo. E mostrando como que o contributo que eu vou trazer de um mecanismo muito mais robusto, muito mais que faz sentido, que resiste muito mais à refutação da oposição, é mais importante do que os efeitos da moção. Certo? Então, essa é a diferença do frame macro e micro. Na seção horizontal, outras dicas. Aqui você vai explorar, claro, como eu falei antes, diferentes facetas do mesmo problema da moção, ou seja, geralmente a moção vai tratar de vários problemas, né? O problema ele tem várias faces, né? É a mesma frase. Como eu falei, na moção nuclear, é sobre movimentos sociais, é sobre questão de produção de energia, é sobre desenvolvimento de países, é sobre relações internacionais, sobre julgação de países, são tudo debates que não tem frames diferentes de importância. O que importa nessa moção? Efetividade do movimento, existência ou não de armas nucleares, questão do preço de produzir energia, quão importante é cada um desses frames. E você tem que provar que o seu frame é mais importante. Tá, foda-se se o movimento nuclear é funcional ou não. O que importa é que a causa deles é justa, porque justamente antes a gente não tiver armas nucleares, energia nuclear no mundo, melhor para a gente não correr esse risco. Acabei de provar porque que o frame de efetividade de movimentos sociais não é tão importante, o frame que eu estou trazendo de existência ou não de armas nucleares é muito mais relevante. Portanto, me mostrei relevante ao tomo da biblioteca superior. Entendeu? Diferentes facetas do problema da moção.
uma forma de vocês pensarem então, a extensão horizontal para casas mais difíceis, para primeiras bancadas mais competentes, que vão fazer o feijão com arroz, no sentido de o argumento mais básico e muito bem feito, e vocês se sentem obrigados a fazer uma extensão horizontal, só que vão ter que pensar muito mais fora da caixinha, são linhas contra-intuitivas. Então, justamente, em vez de pensar... Deixa eu ver. Aqui eu pensei num exemplo bom, de extensão horizontal. Vocês lembram da moção da prostituição? Essa casa prefere o modelo regulamentacionista em detrimento do modelo proibicionista da prostituição. Um caso de governo mais feijão com arroz é tipo, as pessoas querem, existe sim a demanda para a prostituição e a regulamentação faz com que essa atividade que vai ser exercida de qualquer jeito seja exercida de maneira muito mais transparente, sem envolvimento com outros crimes, tipo tráfico de pessoas e tal. É um caso bem forte e se ele desenvolver competentemente, é difícil você trazer uma extensão vertical dele. Portanto, vocês podem começar a pensar em linhas mais contra-intuitivas. Uma que foi usada para debater essa moção acho que foi o FMGO, também de governo mesa, ok, é importante e tal, essa questão que foi trazida pela primeira bancada, de menos envolvimento com outros crimes e tal, transparência, mas a questão aqui que a gente está debatendo não é sobre utilitarismo, de tipo assim, quanto as pessoas vão sofrer no mundo com prostituição regulamentada ou proibida. A questão aqui, a gente está tratando de tabus da sociedade. A gente está tratando de uma atividade que é muito ligada a tabus, é muito ligada a preconceitos, principalmente em relação às mulheres, e tabus relacionados ao sexo. E, portanto, quando a gente criminaliza a prostituição, a gente piora eu não lembro como é que ele desenvolveu, falou uma frase. A gente piora o tabu que é posto em relação à promiscuidade, a gente piora estereótipos de mulheres promíscuas, porque a prostituição é vista como um crime, é vista como uma atividade necessariamente ruim, necessariamente ligada muitas vezes a uma ideia de pecado. Por outro lado, se ela é regulamentada, ou seja, tratada socialmente, aqui fazendo um reframe, o importante não é o tratamento do direito, é o tratamento social que essa moção está dando. Se ela é tratada como um trabalho como outro qualquer, nós podemos diminuir esse tabu, nós podemos tirar um pouco desse peso sobre mulheres que são vistas como promíscuas, portanto temos menos situações de violência, portanto temos menos situações de subjugação, portanto temos menos machismo mesmo, misoginia. Entenderam como eu fui para um lado completamente diferente e muitas vezes contra-intuitivo, porque é uma moção muito mais de direito e tal, mas eu trouxe uma visão sociológica, eu trouxe uma visão social. Esse caso ele quase ganhou, inclusive, eu acho. Mais ou menos. Enfim, mas essa é a ideia de linhas contra-intuitivas. E a versão... Você quer falar alguma coisa? Não. A versão mais extrema de você trazer uma extensão vertical, uma extensão horizontal de linha contra-intuitiva é o que eu chamo de caso em primeiro ou quarto, que é você ir completamente assim, tô sem ideia, se eu tentar fazer qualquer coisa vertical, eu vou ser derivativo. E eu tô sem ideia para uma horizontal que esteja dentro da moção e tal. Então eu vou num caso muito além, com muita possibilidade de ser contra-intuitivo e, portanto, com muita possibilidade de não ter nada a ver com a moção. Mas, eu fazendo um frame tão absurdo do debate que teve até agora, talvez só eu esteja certo no debate, portanto eu ganhei primeiro. Então isso aqui é emergência total, assim, você é a segunda posição, já foi trazido todos os pontos mais relevantes e tal, você está sem ideia. Tente fazer um caso super contra-intuitivo, que é um caso primeiro ou quarto. O melhor exemplo disso que eu gosto é o caso do dealer no Open Brasil, eu acho, aqui em Brasília. A moção era, essa casa lamenta a popularização de condomínios fechados. O dealer era a segunda posição. O debate das superiores e do primeiro governo foi mais a questão de assim, condomínios fechados deve se lamentar porque a elite econômica que tem capacidade de pagar esses condomínios, ela tem menos contato com a realidade do país e tal, eles controlam, por exemplo, a política e aí temos menos benefícios sociais versus mais a oposição, a primeira oposição trouxe mais questões de segurança e tal, porque tudo bem a condomínio ser fechado, não tem tanto problema assim. Esqueci o outro argumento deles, mas era um debate mais, tipo assim, de liberdade individual das pessoas, elas podem se isolar, não tem nenhum problema com isso, sabe? Versus, não, mas aí nós temos uma legislação muito mais forte, desigualdade social acentuada e tal, para as condições que tem um lugar e que tem outro, entenderam mais ou menos o clash normal? E aí chegou o Diller de segunda posição, porque a primeira posição foi muito competente no argumento dele, tinha pouca coisa para o Diller falar. Chegou o Diller de segunda posição, ou seja, aplaudindo os condomínios fechados, e falou, mesmo, pouco importa a segurança das elites, trazendo para a primeira posição, pouco importa se o condomínio fechado
tem a possibilidade de deixar as pessoas da elite socioeconômica mais alienadas. O que a gente está debatendo aqui é o seguinte: eu aplaudo os condomínios fechados, porque isso aumenta muito a desigualdade social, de modo que conseguimos chegar muito mais próximos de uma revolução socialista. Porque os pobres eles vão ser vistos como amassados pela elite econômica que nunca mais pisa mesmo nas ruas, uma elite econômica que deixa só as condições de dentro do condomínio muito mais fortes e tal, e acaba com todos os serviços sociais para a população pobre. Isso cria raiva mesmo, isso cria descontentamento, isso cria radicalismo político. Temos uma possibilidade de finalmente termos uma revolução marxista e Então ele fez um caso completamente fora de tudo que estava sendo debatido, um caso político, revolucionário, aceleracionista, assim, porra. Ele foi o primeiro quarto. Primeiro, eu acho. Não, porque senão você não ia estar falando, né? Ele foi em quarto. Mas não porque foi muito ruim o caso dele, é porque é uma aposta muito grande vocês fazerem um caso muito contra-intuitivo, assim. Eu diria que é uns caras meio assim. Ele adora fazer isso. Ele adora. Enfim, acontece. Eu acho que foi muito bom, porque Porque fez uma revolução como seria bom. Esse foi o ponto. Porque ele provou como Acho que que... nem tinha tempo pra... Exatamente, por isso que Mas se não esses fosse casos são isso, primeiro ou talvez quarto. desse certo. Você vai ter que fazer um reframe completamente diferente, falar todo mundo está errado, logo eu estou certo. E necessariamente quando você fala isso, ou só você está realmente certo, ou você que falou merda e você está errado. Então, tipo assim, não desconsidere essa possibilidade, é mais um mecanismo de emergência, sabe? Mas, assim, aqui, diquinhas agora. Tá, primeiro ponto. calma aí, deixa eu só falar. Tá. Vai atrasar um pouco o vídeo. Eu vou ser bem rápido. Linhas horizontais não precisam ser necessariamente alguma coisa que nunca foi trazida, que ninguém nunca pensou. Você pode tirar uma linha horizontal de, por exemplo, uma claim solta da primeira metade. Ou seja, algo que não foi nem começou a ser desenvolvido, não chega a ser uma extensão vertical, é completamente horizontal, porque foi só um negócio que ele jogou. Esse exemplo que eu dei da moção de prostituição. Quando eles, primeira metade jogou, porque a prostituição é um tabu, e continuou com o caso deles de direito, de proibicionismo e tal. Partindo disso, eu faço um caso totalmente horizontal de quebrar o tabu, de diminuir o preconceito, diminuir a misoginia, certo? E esse aqui é um ponto interessante sobre quando vocês estiverem fazendo extensão horizontal. Pedro, eu devo revelar, tipo, num POI, o que eu vou trazer de novo, antes de eu começar a falar? Depende. Porque, tipo assim, o risco de você revelar, tipo assim, fazer um POI perguntando sobre o caso principal da sua extensão horizontal. Por exemplo, para você, segundo o governo, fazer um POI para a primeira oposição, para o líder da oposição, que só está tratando do primeiro governo. Você faz um POI, mas e o tabu que é reforçado pela criminalização da prostituição? Qual que é o risco aí? O adjunto do governo ouvir isso e começar a fazer um caso totalmente que vai ser exatamente o seu, e aí você vai acabar sendo derivativo. Mas qual que é a vantagem aí? Essa é uma das formas de, se você deixar claro qual que é o seu ponto, de que você vai fazer uma extensão horizontal, é muito mais fácil eu, como adjudicador, entender qual que é a sua relação, qual que é o seu engajamento com a primeira posição, por exemplo. Porque se você ficar caladinho lá, do nada trazer que, não, mesmo aqui a gente está discutindo tabus, aqui a gente está discutindo estereótipos. Você pode fazer um caso super bem, assim, que eu vou entender porque que é a primeira bancada, mas às vezes não deu tempo tanto de você refutar muito bem a primeira posição. E fica difícil eu comparar casos que não tiveram um debate boca a boca, com muitos pós. Então, considere esse risco e essa vantagem quando forem fazer isso. Depende de quanto originais vocês estão sendo, depende da competência do adjunto da casa superior. Então, considere todos esses pontos, mas geralmente, quanto mais engajamento, melhor. A ideia é você fazer um POI que tipo, meio que introduz seu caso, mas não deixa claro qual é o seu caso. É tipo assim, você coloca uma armadilha pra pessoa pisar, assim, sabe? Tipo assim, por exemplo, você está tendo um debate sobre uma questão religiosa. Você fala, tá, mas você concede que as autoridades religiosas, elas não vão concordar com isso, não sei o quê. E daí a mulher fala, elas podem não concordar, mas não importa por causa disso. E daí você fala assim, caiu na armadilha. Aí você pega e chega. Então, lembra que a líder da oposição falou que não importava? Isso importa assim, por causa disso. E tipo, não fica tão claro pra bancada superior sua. Por que você trouxe aquele ponto? Fica um negócio assim, uai, Do nada. E daí, na hora que você desenvolve, é tipo assim, puta, morri assim, sabe? É aquele fatality bem planejado assim. É isso. Essa é a ideia. Essa é a melhor versão dessa possibilidade de revelar a sua extensão. Então, levem tudo isso em consideração quando forem fazer isso. Mas, via de regra, quanto mais engajamento, melhor. Porque
porque é mais difícil, né? Vocês têm que treinar esse e tal, debate, para argumentação, mas também porque é mais fácil para a mesa, como educadora, entender qual que é a relação, qual que é o embate entre um argumento e outro. Porque a gente compara cada um, primeira posição, segunda posição, segundo governo com segunda posição. Então, sabendo como, já tendo relações de pós, já tendo possibilidade dessa primeira posição trazer um ponto importante para você refutar depois, muito mais fácil engajar. Bem rapidinho, vertical. Free frame micro, já expliquei. O que você, exemplos do que você pode trazer como uma extensão vertical. Você vai trazer um aprofundamento ou um complemento que não é qualquer coisa, que não é detalhe, que não é só passar por cima do que já foi muito bem comprovado. Um complemento essencial e complexo o suficiente para a contribuição ganhada superior. Então, o que você trouxer de aprofundamento, o que você trouxer de complemento, o que você trouxer para fechar o AMEI, fechar uma sala lógica, não tem que ser só algo que vai deixar o argumento deles melhor. Tem que ser suficiente para que a sua contribuição, o que eu consigo tirar, que é seu, por subtração, isso em si mesmo é isso que ganha da superior, é isso que é muito mais relevante da superior, é isso que ganha das outras oposições, é isso que você toca mesmo no problema da moção. Tá, a ideia é basicamente assim. Primeiro governo trouxe A vira D. Tipo, por exemplo, tal premissa acontece tal coisa. É um salto lógico. Aí vem a primeira oposição e ela consegue bater nesse ponto, porque ele não está bem construído. Aí você chega e você dá o passo B e o passo C. Vocês estão entendendo a lógica matemática? Eu sei que vocês estão de matemática. E aí, tipo, você mostra porque que a partir do ponto, do momento que você traz esse B e o C, a primeira posição não ganha mais de vocês. Tá vendo como vocês vocês foram muito importantes? Porque eles estavam ganhando quando eles trouxeram isso com esse salto lógico. Mas a partir do momento que você desenvolve, você passa a ganhar, quer dizer que vocês contribuíram. Agora, se, tipo, o primeiro governo está ganhando da primeira posição, ele trouxe A, C. Eles já estão ganhando. Aí você pega e você traz, tipo assim, o B, mas tipo assim, não fez nenhuma diferença. Você não... É detalhe. Sabe? Então, não é só provar ainda mais o que já começou em âmbito médio. Se já foi suficiente o aumento das primeiras bancadas, talvez seja melhor você olhar para uma exceção horizontal. Porque você não vai trazer um contributo suficiente para o seu contributo, só ele, ser algo que ganha debate, ser algo relevante, plausível, autônomo e distinto. Certo? Por isso, tenha atenção a isso. E exemplos de como você pode fazer uma exceção vertical. Eu acho que eu posso julgar se você quiser debater isso. Dá de boa. Exemplos de onde tirar uma extensão vertical. Leia o debate, esteja muito atento, veja, não desenvolveram isso, ou esse mecanismo é muito melhor. Por exemplo, você traz uma premissa muito mais fundamental, uma premissa que não só, e dessa premissa partir para o mecanismo da primeira bancada e os defeitos da primeira bancada, mas essa premissa é que faz com que o argumento seja plausível. Tipo, primeiras bancadas trouxeram um mecanismo muito bom e efetivo e tal, mas eles não provaram como que isso vai acontecer. Isso vai acontecer por causa de uma premissa muito mais fundamental. Que foi o que eu usei nesse caso da prostituição. O argumento mais feijão com arroz, né? Tipo, pessoas querem, vai ter sempre uma demanda de prostituição e regulamentar, tem mais associação contra os crimes. Aí, segunda bancada, que foi o que eu fiz nesse debate. Eu acho que o exemplo que eu dei antes foi de um debate que eu já tinha, enfim. Porque isso realmente aconteceu. Eu trouxe uma premissa muito mais fundamental. Falei, realmente o mecanismo é esse, o efeito é esse, mas por que a prostituição sempre vai acontecer? Por que essa demanda não importa? Porque o caso das oposições foi sempre, tipo assim, tem todos os prejuízos, o proibicionismo vai fazer com que acabe, vai fazer com que diminua. E eu falei, não vai. Justamente porque não é uma questão de pessoas querem, nascem pessoas aleatoriamente na comunidade que vão querer se prostituir. É uma questão muito mais social, histórica, de demanda por isso. E não importa a quantidade de proibição, não importa a quantidade de tabu, sempre vai acontecer. Assim como drogas. Eu fiz uma premissa muito uso de drogas, que que foi proibido na maior parte da sociedade, na maior parte da história da humanidade, e sempre continua sendo um problema social, sendo um problema muitas vezes associado à pobreza, um problema associado à falta de oportunidades. Eu trouxe o debate para o Brasil e falei, aqui sempre vai ter prostituição e vai ter justamente com esse recorte socioeconômico, fazendo com que todos os problemas apontados não só sejam problemas por si só, mas sejam problemas que aumentam a desigualdade social, diminuem a possibilidade de, por exemplo, ascensão social, e por isso a prostituição sempre vai acontecer com esse grupo específico, e aí disso a partir do mecanismo da primeira bancada e efeito da primeira bancada. Mas eu fui mais plausível e eu consegui ganhar das oposições, enquanto a primeira bancada não. Portanto, eu fiz uma extensão vertical, eu cheguei na mesma conclusão deles, foi a mesma linha argumentativa, mas eu expliquei a plausibilidade muito mais fortemente que eles. Entendeu? Vertical, também pode, não precisa ser uma premissa fundamental, pode ser um mecanismo muito mais plausível ou um impacto muito mais relevante. Pensem no AMEI, tipo assim, a letra do AMEI que eles fizeram mal, se ela for relevante o suficiente para o debate,
você fazer ela muito melhor, fazer ela em 4 minutos em vez de só em 2, pode fazer com que sua extensão vertical, seu contributo, ganhe na primeira bancada. Então, esses aqui são exemplos de como fazer extensão vertical. E quando a gente fala, a segunda bancada roubou o argumento da primeira, que é um jeito de falar que eles fizeram uma extensão vertical. Tecnicamente, roubo não existe, porque o argumento das primeiras bancadas continua existindo do jeito que elas fizeram, tanto que eu tenho que comparar a primeira bancada com as outras oposições. Então, tipo, e o roubo também não existe no sentido de, tipo assim, você apropriou, nesse exemplo que eu dei, eu apropriei o mecanismo e os efeitos dela. Eu não só citei, o mecanismo tal, o efeito tal, e passei 7 minutos falando da minha premissa mais fundamental. Eu reexpliquei o mecanismo, eu reexpliquei o efeito, claro, usando menos tempo, sabendo que os juízes já iam entender muito mais facilmente, porque as primeiras bancadas trouxeram isso, mas eu não roubo só por eu citar, entendeu? Então, roubo tecnicamente não existe, porque você tem que explicar também o que você está tentando roubar, o que você está tentando estender, e também roubo não existe porque o argumento continua como ele estava anteriormente para funções de comparação. Alguma dúvida? Aqui. E mista. Isso é muito mais uma construção do Renato Ribeiro, que é difícil de... Foi até difícil de eu pensar em algum exemplo, mas eu acho que com o exemplo que eu consigo pegar aqui vai ficar mais fácil de entender, que é tipo assim, é literalmente uma mistura das duas. Você vai estar na mesma linha argumentativa, mas por uma perspectiva diferente. Em vez de você fazer um caso, esse é o exemplo que o Renato Ribeiro dá. Em vez de você fazer um caso sobre psicologia, você faz um caso sobre neurologia. Então, tipo assim, uma perspectiva diferente, mas as conclusões são as mesmas, as premissas são as mesmas, o que desencadeia o mecanismo é o mesmo e o que faz com que ganhe os argumentos das bancadas superiores são o mesmo. Então, é meio que uma mistura dos dois, é mais difícil de fazer, depende do debate e tal. Certa premissa, é porque eu ia fazer... é porque eu ia fazer... rapidinho. Não, foda-se, isso aqui não importa. Eu vou dar só... Esquece aqui, tá? Tá, mas esse não é reputativo, eu vou falar. Mas esquece aqui. Um exemplo que eu... Não fale da extensão reputativa, eu tenho 2 outras dicas pra falar também. Como assim? Rapidinho. Tipo, você falou da extensão reputativa, se você quiser eu falo, porque eu já vou engajar com... Tá bom, pode falar da extensão reputativa. Deixa eu só dar um exemplo da mista. Moção nuclear. Caso feijão com arroz do governo. Aplaudimos esse movimento porque tem um risco intolerável. Como é que é? Ter armas nucleares é um risco intolerável para a humanidade, porque não importa todos os benefícios que possam ter, a capacidade destrutiva é um negócio tão inimaginável que qualquer vacilo gera um problema absurdo, que vamos demorar décadas para resolver e tal, sofrimento de milhões de pessoas, blá blá blá. Certo? Uma exceção mista disso seria falar que é um risco intolerável, sim, partindo da mesma linha, porque tem sim uma possibilidade de vacilo, mas mais importante que vacilo é você considerar que quem detém o poder de decisão de usar ou não armas nucleares. E considerar que países que detêm armas nucleares passam por momentos de crise, fazer uma explicação toda histórica de como países superpotentes e tal tem momentos de ascensão e momentos de queda, fala de crises econômicas, fala de como que instabilidade de um país, como por exemplo a Coreia do Norte, pode fazer com que quem tem o poder decisório não seja tão, não tenha capacidade de estar tão sensato de pensar. É um risco tolerável, nunca vou usar arma nuclear de verdade, que é um bom argumento de oposição. Todo mundo, um argumento de oposição que é, todo mundo sabe que vai destruir o mundo, por isso que a gente nunca vai usar, não existe esse risco, porque ninguém é burro de fazer isso. E aí eu fazendo essa extensão mista eu vou trazer, mas existem momentos de instabilidade, momentos em que essa lucidez não vai estar na cabeça de quem tem esse poder decisório, porque existem momentos de instabilidade, porque existem momentos em que essa sabedoria do benefício da maior parte das pessoas, do benefício utilitário da maior parte das pessoas, que é nunca usar uma arma nuclear, não vai estar como prioridade decisória de quem tem o poder decisório sobre usar uma arma nuclear. E aí eu chego na mesma conclusão da superior, que é por isso que para evitar esse vacilo, temos que não ter armas nucleares. Isso não é mais reputativo? Isso por isso que eu entendi isso, ele não falou, que a extensão evitativa é um jeito de extensão mista, porque você você traz os que eles trouxeram, mas você reforça de um jeito novo, uma nova perspectiva, como que só você traz uma extensão capaz de superar as refutações trazidas. É porque assim, queira ou não, em um debate que você tem análise concorrente, tipo, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, tipo, se você conseguir provar muito bem o seu ponto, você está refutando que o ponto do outro, entendeu? Mas tipo, ainda assim, isso é um caso por si só. Uma refutação é só tipo assim, ela pode ser isso, um caso que constrói, que destrói o outro, mas também pode ser tipo assim, vocês não me provam como isso acontece, e você tem outros tipos de refutação. Ou então, tipo, isso não é tão importante, isso não é tão plausível, isso não vai acontecer, entendeu? É isso.
Tá, últimas 2 dicas muito rápidas, que são muito importantes. Primeiro ponto, você tem uma coisa que se chama ônus de bancada. Então, se espera que os casos de segundas bancadas sejam melhor construídos e mecanizados. Por quê? Vocês têm todo o tempo do part-time, mais o tempo dos outros discursos, para continuarem desenvolvendo o discurso de vocês. Então, enquanto as outras pessoas estão falando, vocês prestam atenção, mas não ficam tipo assim, nossa, vou anotar tudo que eles falaram. Não, você continua desenvolvendo o seu caso e nos pontos que forem mais centrais, você refuta. Tá? Isso vai muito de análise de debate. Então, você tem um ônus de bancada de, primeiro, engajar. Tipo, se as outras pessoas estão tendo um debate sobre tipo, política, social e não sei o quê, a menos que elas sejam muito sem noção, você tem que engajar. A menos que seja um debate tipo assim, de uma casa muito baixa, que eles estão completamente fora da noção, você tem que engajar. Isso é dever de segunda bancada de se atrelar ao debate. Porque se você simplesmente faz um caso lindo, mas que não se comunica com nenhum outro caso que já foi trazido, tipo, cadê o seu pesamento? Como é que vocês ganham dos casos já trazidos? Vocês não ganham, porque vocês nem são comparativos. Vocês têm que ser comparativos quando são nesse sentido. A menos que a pessoa falou umas abobrinhas lá, aí você traz um reframe completamente novo e fala, eles estão falando abobrinha, eu vou falar isso aqui, que isso é o mais importante. E mesmo que você for falar isso aqui que for mais importante, você mostra o que é. Isso aqui que é mais importante do que foi trazido até então. É muito importante vocês se comunicarem com o resto do debate. É uma coisa se as primeiras bancadas não engajam direito, porque eles estão fazendo os primeiros discursos, é natural que eles não engajem tanto. Mas outra coisa é se as segundas bancadas não engajam. Se elas viram o debate até então e elas simplesmente falam como se nada tivesse acontecido, é tipo assim, querido, você não está participando do debate, você está falando um discurso que é um monólogo, tá? Então, e outra coisa é também, tipo, você ter um pouco de noção do debate, que é o que dá para você fazer. Se você está numa segunda bancada, a sua primeira casa trouxe todo o caso que você ia trazer, e ela trouxe muito bem explicado, você não tem caso contra-intuitivo, o que você pega? Você pega e fala todos os problemas da oposição, e você pega o seu discurso, você maceta a oposição, o seu discurso inteiro. Até, tipo assim, não sobrar as migalhas nenhuma, entendeu? Então, tipo assim, se você, basicamente, no debate, a gente está construindo um castelinho de areia e vendo qual castelinho de areia é melhor. O que você vai fazer é, em vez de você construir seu castelinho de areia, é você chutar com tudo que você conseguir, todos os castelinhos de areia de oposição e falar assim, tá, mesmo que a gente não se diferencie o suficiente da nossa casa mais alta pra gente ganhar deles, ainda assim, é impossível que a gente perca para as oposições. Porque o caso deles, tipo assim, não existe, tá? É, tipo assim, migalhas. E daí, no momento que você faz isso, é tipo assim, tô buscando um segundo, terceiro, que ainda assim é bom, a menos que seja um final, você tem que, uma final, porque daí você tem que, tipo, tentar o máximo de primeiro, porque senão, tipo, não faz diferença você pegar terceiro, quarto, segundo, você foi finalizando, não mudou nada. Para campeonato, você pegar segundo, terceiro, ainda assim, é da hora, tipo, é bom. E aí, os pontos para você fazer isso não adianta você vir aqui e você esfaquear ou você espontanear o argumento de cima. São os 2 pontos. Se a sua casa mais alta está trazendo um argumento X e eles são minimamente competentes, você não vai pegar e você vai falar assim, nada que minha casa mais alta trouxe é relevante porque eles só falaram umas abobrinhas. Porque, tipo assim, eles estão defendendo a mesma coisa que você, assim, tipo, você está matando. Posso falar de esfaquear? Que é o último ponto. Gente, isso é regra mesmo. Quando eu falo, tipo assim, tal coisa não é regra e tal, mas isso aqui é regra. Igual o IP é regra, que você não pode trazer argumento novo. Extensão, regra, nunca façam esfaquear. Que é você ir contra, que é você refutar seu caso superior. Não pode fazer isso. Isso é 4º lugar, se você fizer contundentemente assim, realmente refutar seu caso superior, isso é 4º lugar. Nunca esfaqueiem seu caso superior. Mas se eles forem incompetentes, falaram um monte de merda, tem uma exceção à regra. Que é tipo assim, se eles fizeram um erro fático muito absurdo, não tem nada a ver falar que isso é o que eu fiz, tipo, que Coreia do Norte não tem armas nucleares e construir um caso em cima disso, aí vocês podem esfaquear, porque não tem como vocês debaterem sem esfaquear. Mas se vocês esfaquearem, tipo assim, por um erro enfático mínimo, ou um frame muito ruim deles, não esfaqueiem, não façam tipo assim, eles estão errados, o debate na verdade é esse aqui, porque isso é esfaquear, isso é 4º lugar, regra simples assim. A justificativa dessa regra é que vocês estão do mesmo lado, vocês têm que defender a moção, sabe? No momento que você refuta, você não está defendendo a moção. Vocês podem falar, tipo assim, eles trazem pontos legais, mas eles não são tão plausíveis, a gente é mais plausível por causa disso, a gente é mais plausível por causa disso. Tipo, você pode apontar as falhas do negócio dele, mas eu falo, tipo assim, a premissa deles é uma abobrinha completa, assim, sabe? Porque aí você está esfaqueando. E outro ponto é não espantalha. Não pega o que a sua casa mais alta trouxe. E como você não tem argumento novo, você pega e fala, eles fizeram tal coisa que é horrível e a gente fez muito melhor. Só que, tipo, eles não fizeram tal coisa que é horrível. Você simplesmente está, tipo assim, espantalhando e isso fica muito feio pra você. Inclusive, se eu estiver debatendo com você e eu for aquelas aulas, eu vou ficar literalmente assim.
Tipo assim, vocês estão espontâneos pra caralho no argumento, vocês podem fazer isso também, eu acho bem Isso divertido. acontece no debate presencial. É, gente, debate presencial, é tipo assim, você fica com uma cara tipo assim, tá doido, né? Ou então você fica assim, ó, espantado. Ou então você pega, você desenha uma seta, tipo, toda vez que a pessoa de baixo pega e fala alguma coisa como se fosse nova, você fica pondo uma seta pra sua cara, tipo assim, eu que falei, mesmo, por favor, perceba que fui eu. Não sou mesmo. Levantar a plaquinha de cheiro, é muito foda. É delícia, é delícia. Tá, enfim, não espantarem. Então, tipo assim, não tratem o argumento das bancadas altas como se eles tivessem sido horríveis, se eles não foram. E mesmo que eles foram horríveis, tratem como se fossem argumentos bons, porque daí você tá refutando um caso bom, não um caso merda. Então, tipo assim, o seu caso fica muito melhor. É isso. Isso aqui é muito mais oratório, mas tipo assim, quando você quer esfaquear, você precisa esfaquear pro seu caso, mas não pode esfaquear. Em vez de falar, tipo assim, eles estão errados, no caso na verdade é esse aqui, tipo assim, se eles fizeram um erro muito fodido, obviamente as bancadas opostas vão falar sobre esse erro. Então você vai falar aqui, ó, caso da minha bancada superior, muito bom por causa disso, mas mesmo se as refutações trazidas da bancada oposta, que tem uma certa plausibilidade, forem verdade, o governo ainda ganha essa moção, porque e aí você traz um caso que é mais abrangente, um frame muito mais macro, que tem esse frame meio merda trazido pela bancada superior, mas você não falou que eles estão errados. Você só falou que você ganha mais cenários. Você ganha no melhor cenário do seu governo, mas você também ganha no melhor cenário da oposição. Faz sentido? É isso. Calma aí, tem mais ponto. Último ponto. Por causa da regra do WIP, o WIP não pode trazer argumentos novos. A áudio WIP a gente vai explicar muito melhor o que é trazer um argumento novo. O WIP pode trazer aprofundamentos, pode trazer mais exemplos, pode explicar melhor algum ponto no momento trazido. Mas como o WIP não pode trazer algo completamente novo, você tem que trazer todo o conteúdo. Ou seja, não é a mesma relação que tem entre primeiro-ministro e adjunto, a relação entre extensão e WIP. Porque primeiro-ministro e adjunto podem dividir argumentos, um fala desse argumento, outro fala desse outro. Você, como extensão, você tem que trazer tudo. Então, sabendo que o seu WIP vai ter um tempo para poder aprofundar e tal, mas foque em criar conteúdo, citar coisas e trazer premissas suficientes para seu WIP ele só ter que completar no final. O discurso do WIP é quase todo refutativo, então, claro, sempre engaje, sempre mostre o que isso tem a ver com os argumentos das bancadas opostas, mas o seu foco é trazer um caso novo e explicar a sua extensão. Argumenta muito, vocês têm que desenvolver muito bem seus pontos, porque se vier o WIP, você não construiu nada, e o WIP tem que construir a partir das premissas meio tortas que você trouxe, aí ele vai passar um tempão reconstruindo seu caso, ele não vai conseguir refutar os outros, não vai conseguir ser comparativo, e vocês muito provavelmente vão mal. Então, constrói. Deu tipo 3 minutos, acabei meu discurso. Olha de novo o que você ia falar e fala. Tenta falar de novo, ou então fala. Vai falando, vê se você consegue explicar melhor alguma coisa que não está tão bem explicada. Olha e fala, seja honesto assim, será que isso eu já expliquei bem? Se eu não expliquei, explica mais. Você está repetindo? No começo é normal. Depois não é tão interessante, tipo, você ficar repetindo toda vez a mesma coisa que você já aprovou, passa para outro ponto. Se você não tem mais o que falar, repete, revisa, fala, mesmo, nosso caso é sobre isso e isso. Alguma hora você pode falar. Explicita, faz flag, de como que isso é diferente da primeira bancada. Flagging é você falar o que você está fazendo em termos de debate. Esse aqui é o meu mecanismo, agora eu vou falar do meu argumento, e flagging especificamente para a extensão é você também falar, olha, esse foi o meu mecanismo, mas esse aqui é diferente do mecanismo superior por causa disso, disso e disso. Considerando a refutação de tal pessoa, a gente responde essa refutação com esse argumento. Então é você deixar claro coisas que a adjudicação, termos que a adjudicação vai cuidar depois. Mesmo, a métrica desse debate é tal, o problema desse debate é tal, o frame trazido pela primeira bancada é esse, mas ele é o menos relevante para esse debate, porque o frame real é esse. Pode pagar? Pode pagar, eu acho que é isso. É isso. Beleza. Fechou. Ninguém tem dúvidas, né? Então. Dúvidas, gente, mais dúvidas?